Olá a todos! Nesse vídeo, o grupo 9, composto por mim, Cláudia Isoton, Bianca Vaz, Camila Schunk e Lorena Palaoro, iremos apresentar sobre o tema Aço para molas e tubos para a matéria de Processos Industriais 1. Então, vamos começar introduzindo o tema. O período entre 6.000 a.C. a 4.000 a.C. é o considerado pelos estudiosos aquele que foi descoberto o ferro. As pessoas da época descobriram que poderiam forjar objetos, como armas, panelas e joias, e por conta da sua difícil extração, o ferro foi considerado um metal precioso, sinônimo de poder. No século XIX, o homem descobriu que associando o ferro ao carbono se formaria o aço, material amplamente utilizado hoje em dia como matéria-prima para diversos produtos, como os tubos e as molas. As molas são utilizadas para amortecer choques, reduzir ou absorver vibrações, armazenar energia e limitar esforços, e entre outras. Já os tubos são elementos cilíndricos com interior oco que permitem a passagem de fluidos, e as suas aplicações variam desde a utilização em estruturas de andaimes até o uso em máquinas agrícolas. E dessa forma, neste trabalho será apresentado as molas e os tubos constituídos de aço, explicando a extração dos metais para a formação da liga, as propriedades do aço, o processo de fabricação das molas e dos tubos e suas principais utilizações, além de uma revisão bibliográfica sobre a evolução do aço em tubos API. Agora eu vou falar sobre o processo de obtenção do aço. O aço é um material metálico constituído essencialmente de ferro e carbono, podendo conter teores que variam de 0,006% a 2% de carbono aproximadamente. O teor de carbono em sua composição dá propriedades ao aço, como adequada resistência mecânica, possibilidade de ser forjado, laminado, moldado, perfurado e entre outros. O processo produtivo do aço é composto principalmente por carvão mineral e minério de ferro, e ele pode ser dividido em 4 etapas, que é a preparação da carga, a redução, o refino e a laminação. Existem 2 tipos fundamentais de aço. O aço carbono, que é o que contém geralmente de 0,06% até 2% de carbono, além de certos elementos residuais por conta do processo de fabricação, e também o aço liga, que é um aço carbono que contém outros elementos de liga ou apresenta elementos residuais em teores acima dos que são considerados normais. E geralmente, esses outros elementos adicionados à composição do aço são o manganês, níquel, cromo, molibdênio, vanádio, tungstênio e silício, e eles são adicionados ao material conforme cada tipo e aplicação. Então, a primeira etapa para se obter o aço é a preparação da carga. Nessa etapa, o minério de ferro sofre um processo de aglomeração denominado sinterização e pelutização, que resultará em uma granulometria que possibilite seu carregamento no alto forno. E o carvão mineral também passa por um processo onde ele é submetido a altas temperaturas e transformado em coque metalúrgico. Na imagem, a gente pode ver a comparação entre o minério granulado, o sinter e a pelota. Depois, acontece o processo de redução, onde o minério de ferro e o coque metalúrgico são colocados no alto forno. E na parte inferior do forno, o ar quente é injetado através das ventaneiras. E assim, o carvão entra em contato com o oxigênio, produzindo calor, que funde a carga metálica e dá início ao processo de redução do minério de ferro em um metal líquido, chamado ferro-gusa. Depois, acontece o refino do ferro-gusa, que é um material com alto teor de carbono, então parte desse carbono contido nele é removido juntamente com as impurezas. E depois, o aço líquido é solidificado em equipamentos de ligotamento contínuo para produzir semi-acabados, lingotes e blocos. Então, a gente pode ver na imagem como ocorre esse processo de ligotamento. E por último, é feita a laminação. Os semi-acabados, lingotes e blocos são processados por equipamentos chamados laminadores e transformados em uma grande variedade de produtos siderúrgicos, como chapas grossas e finas, bobinas, vergalhões, arames perfilados, barras, etc. Agora a gente vai falar sobre as propriedades do aço. Primeiro a gente vai falar das propriedades do aço mola. Os aço carbono,
eles têm um teor de carbono que vai variar aí de 0,50 a 1,20, e todos dentro, né, dessa variação vão satisfazer quase completamente todos os requisitos exigidos para um aço utilizado para molas. Também tem a opção dos aços liga. Eles apresentam propriedades melhores na questão de fadiga e limites elásticos, né? O que é bom para molas. Mas eles são mais suscetíveis também a certas imperfeições superficiais. Então, é preciso analisar muito bem esse aço para a gente conseguir, né, definir qual é o melhor para aplicação, qual é o nosso objetivo. Os principais fatores que a gente usa na seleção, né, nessa escolha do melhor aço, é composição química, as propriedades mecânicas, qualidade superficial, disponibilidade e o custo. Nas propriedades mecânicas, né, que é o que a gente vai mais discutir aqui, as mais críticas, elas realmente dizem respeito a essa questão do limite de elasticidade e a fadiga, eles devem ser muito elevados, porque são molas, né? As propriedades, elas vão variar muito de acordo com o aço, não existe uma tabelinha onde a gente consegue consultar, quero um aço para mola, o que tem que ser? Não, depende, varia muito da aplicação, varia muito do tipo de aço e tudo mais. E tem uns dois que são mais utilizados, né, da questão das ligas, que é a liga de aço cromo, que é a da família, né, sai aí 5.000 e alguma coisa, aqui onde estão os xizinhos, geralmente, né, variam números, por exemplo, 5.150, coisas desse tipo, e as ligas de aço cromo vanádio, que são da família sai 6.000 e alguma coisa. E um que a gente encontra bastante coisa falando sobre, né, um aço voltado para molas, é sobre o aço 6.150. Ele vai pertencer a esse segundo grupo que a gente discutiu aí. A gente tem imagem, inclusive, deles fazendo teste de aço e tudo mais. Aí, para a gente ter uma noção de como variam essas propriedades dentro do aço mola, a gente vai discutir um pouquinho, então, das propriedades do 6.150. Ele é um aço mola do tipo cromo vanádio, que foi o que a gente falou no slide anterior, e é um aço mola de liga adequado para peças expostas a estresse, vibração e choque. Agora, discutindo um pouquinho sobre a composição química dele, né? Ele contém carbono, manganês, cromo, tá? E todos esses três vocês podem observar que tem uma taxa de variação, ele pode ser, por exemplo, de 0,80 a 1,10. Ele tem um vanádio, que é uma característica forte, né, dessas ligas aí dessa família, e tem um valor mínimo que ele precisa ter. O silício também tem uma faixa de variação, assim, parecido com o carbono e manganês, e tem um valor máximo que ele pode conter de fósforo e enxofre. Agora, falando um pouquinho dessas propriedades realmente mecânicas dele, né? A densidade dele, o tanto que varia, tá? Ele tá em quilograma por metro cúbico, tá bom? Também a variação, e depende da temperatura. A proporção de póson também é uma variação. O módulo elástico dele, essa unidade é gigapascal. Resistência à tração, que é algo muito importante, né? Tá em megapascal. A força de rendimento dele também. O alongamento tem porcentagem, quanto que isso pode variar, ele está dando 23%, e a dureza desse aço, né, que está ali 197 a 25 graus Celsius recozido, né, a 815 graus. Como a gente pode ver que tem bastante desse quesito aqui, quando diz respeito às propriedades dele, eles levam em consideração o recozido e a 25 graus Celsius, né, que seria o que a gente chama de temperatura ambiente. E agora a gente vai partir, então, para as propriedades do aço para tubos. As explicações mais comuns do aço para tubos é de aço carbono, tá bom? E tem um baixo teor de carbono, ou seja, quando a gente viu lá que na mola ele estava variando de 0,5 a 1,20, mais ou menos, aqui ele já vai variar de 0,10 a 0,25. E ele possui uma resistência à tração que vai variar aí de 35 a 50 kgf por milímetro quadrado, ou então a gente consegue adaptar aí para megapascal esse valor. E no caso, quando a gente tem umas aplicações de maior responsabilidade, eles usam um aço de carbono médio, que vai variar, vai ter uma variação, tá vendo, que vai chegar a um pouco maior, quando começa ali a variação da mola que a gente discutiu, que é de 0,30 a 0,50%. Né, de carbono, e com a resistência à tração também maior, que é de 50 a 60.
O aço turbo, né, tem algumas normas para ele que a gente conta e para a gente conseguir discutir as propriedades, porque também varia de acordo com o aço, o processo e tudo mais. A gente vai entrar dentro de duas especificações, que são duas EBs, né, como se fossem duas normas. E a primeira a gente vai discutir da 349. Né? A EB 349 ele tem tubos que são fornecidos pelo trefilado duro, trefilado macio, o recozido e o normalizado, tá bom? Ele tem aí uma taxa de carbono que varia, de manganês que varia, de silício que varia, e fósforo e enxofre que tem ali as composições, o máximo até onde pode chegar. E as propriedades, elas mudam, a gente ainda está falando da EB 349, tá? De acordo com o estado dele, no estado normalizado. Ele tem a resistência à tração de 34 a 50 kg/força por milímetro quadrado, ele tem um limite de escoamento de 21 a 26 kg/força por milímetro quadrado e um alongamento que varia de 26 a 20. No estado trefilado duro, ele tem a resistência à tração de 42 a 60 kg/força por milímetro quadrado e um alongamento de 6 a 4%. A gente pode ver que muda bastante de um estado para o outro, principalmente no alongamento, acho que tem uma variação maior quando a gente for parar para olhar. No estado trefilado macio, ele tem resistência de 36 a 55 e um alongamento que vai de 10 a 6%. No estado recozido, ele tem a resistência de tração de 32 a 40 e um alongamento que vai de 28 a 24. E agora, para a gente ter uma noção, até mesmo em questão de comparação, a gente também vai trazer aqui a EB 193, né, que também são fornecidos nos estados trefilado duro, trefilado macio, recozido e normalizado. Né? Também tem variações de carbono, manganês e silício e valores máximos aí da porcentagem de fósforo e enxofre. E as propriedades dele também vão variar de acordo com o estado. No estado normalizado, a resistência à tração vai de 35 a 65, limite de escoamento de 24 a 36 e o alongamento de 25 a 17%. No estado trefilado duro dele, a resistência à tração vai de 45 a 65 kg/força por milímetro quadrado, com alongamento de 6 a 4%. No estado trefilado macio, a gente tem a resistência à tração de 38 a 55 e um alongamento de 10 a 6%. No estado recozido, a resistência à tração dele vai ser de 32 a 50 milímetros quadrados e um alongamento de 28 a 18%. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais aplicações das molas e dos tubos. Bom, começando com a aplicação das molas, elas vão variar segundo o seu tipo e subdivisão. E as molas elas vão ser divididas em dois grupos, as molas de lâmina ou as molas helicoidais. As molas de lâmina, ou também chamadas de folhas, elas vão ser utilizadas na indústria automobilística, na agrícola e na ferroviária como feixe de mola. E elas vão servir para absorver o impacto com o chão e sustentar o peso desse meio de locomoção. Então, aqui nessa primeira foto a gente tem um exemplo de um feixe de mola aplicado em um trator, na segunda é o feixe de mola de um carro e o terceiro é o feixe de mola de uma locomotiva. E as molas helicoidais, ou também espirais, que vão ser subdivididas em três grupos. De tração, que é quando ela vai ser utilizada quando se necessita da elasticidade de alguma estrutura. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui as camas elásticas. As molas de compressão, que são utilizadas quando se necessita que haja uma compressão dessa mola até uma determinada tensão e depois ela volte ao seu estado natural. E ela vai ser aplicada principalmente a amortecedores de carro. E por fim, as molas de torção, que vão ser utilizadas quando se há necessidade de exercer um torque sobre alguma superfície. Então, elas podem ser muito utilizadas, por exemplo, em pregadores de roupa, já que a gente precisa que as roupas fiquem paradas no seu lugar lá, né? Agora falando um pouco sobre o processo de fabricação das molas e dos tubos. Bom, o processo de fabricação das molas de aço, ele vai depender da escolha do tipo de aço a ser utilizado, porque esse aço ele vai depender da qualidade, do custo e da aplicação que a mola vai ter. Geralmente, o aço carbono com teor de 0,5 a 1,2% de carbono já satisfazem os requisitos exigidos para as molas. Mas que requisitos são esses? Bom, o Chiaverini aqui ele fala que as molas devem possuir um alto limite de escoamento, ou seja, elas devem ter uma tensão máxima alta para que o material suporte as compressões ou as tensões que devem ser realizadas sobre ele ou por ele antes de sofrer uma deformação plástica. Vai precisar também ter um alto limite de fadiga, ou seja,
A fadiga é um processo que leva a trincas ou rupturas causadas por ciclos repetidos de tensão ou deformação. Então, esse alto limite de fadiga vai evitar com que essas trincas e quebras aconteçam e uma elevada resiliência. E então, assim, a gente precisa tratar o aço primeiro para depois transformar as barras tratadas em molas. A fabricação das molas helicoidais, ela vai ter dois jeitos de serem fabricadas, né? Vai depender da sua utilização. Para utilização em cargas muito grandes, o aço é laminado a quente. Ou seja, aquelas bobinas, aquele enrolamento ali todo que é um exemplo, né, de laminação a quente, onde o aço vai ter determinada a sua espessura, e a laminação a quente, ela é feita, o material ele é aquecido até mudar suas propriedades e aí ele se torna mais fácil de manejar. E depois ele vai para a têmpera, e a têmpera é um tratamento térmico com resfriamento contínuo. No caso aqui das molas, a gente viu muito o uso do óleo, e aí nessa têmpera ele vai aumentar a sua resistência e a sua dureza. E aí, como após esse processo ele vai sair com limite de fadiga muito reduzido, um processo de esmerilhamento, ou seja, um desbaste dessa barra de aço, é feito antes de transformar o aço em mola. Já para as molas que não necessitam aguentar grandes cargas, a fabricação é feita por meio da laminação a frio e ela tem que seguir umas certas condições, dependendo para que vai ser utilizada a mola. Para as molas que não vão sofrer uma grande carga ou não estão sujeitas a choques contínuos, o aço deve ser temperado, ou seja, o aço temperado é um processo em que o aço é resfriado rapidamente, então vai aumentar a sua tensão. E depois ele é revenido, onde é um processo que há o aumento da temperatura do aço para que ele seja mais dúctil e para que alivie sua tensão. Para molas sujeitas a cargas constantes ou que não terão um esforço de repetição constante, o aço é encruado. E o encruamento, né, é um processo que ocorre a deformação plástica por meio do aumento da temperatura até o seu ponto de cristalização. E aí, até esse ponto, vai haver o rearranjo da estrutura cristalina, o que vai aumentar a resistência desse aço. E por fim, se as molas devem suportar cargas elevadas ou repentinas, o aço tem que ser patenteado, ou seja, vai haver o aquecimento do aço seguido de um rápido resfriamento por ar, o que vai aumentar a sua resistência à tração. E depois o aço também vai ser encruado. E aí, após a escolha do melhor aço, ele vai passar por uma máquina chamada enrolador automático, onde a barra ou o fio de aço vai ser transformado em mola. Então aqui a gente tem um exemplo desse enrolador automático, onde o fio de aço chega ali, ele é enrolado e depois a mola é cortada segundo as suas especificações. Já para as molas em lâmina, elas vão ter a sua fabricação baseada na sua espessura. As de pequena espessura, o aço pode ser tanto laminado a frio e depois aquecido, ou laminado a quente e depois temperado e revenido. E para ambos, isso vai ser feito para que alivie sua tensão. Esse tipo de mola ele vai possuir um menor custo e uma rápida montagem. Já para as molas de maior espessura, elas vão ser obtidas por meio da laminação a quente e depois do seu resfriamento, que é geralmente feito também por óleo, o aço é temperado, o que vai diminuir essa tensão também. E esse tipo é o que é mais aplicado em automóveis. E aí, após a escolha do aço, a barra é cortada em diferentes tamanhos. Esse conjunto de barras novas são moldadas no formato que se deseja, perfuradas, unidas e em seguida passam para o tratamento térmico em óleo para endurecer o aço. Então aqui a gente tem um exemplo da moldagem das molas. Essas molas elas geralmente têm as suas extremidades um pouco curvadas. Então aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo deles empilhando essas molas. E por fim, depois dessas molas já montadas, elas são mergulhadas em óleo para endurecer esse aço. Bom, depois de a gente ter falado um pouco sobre a fabricação e aplicação das molas, chegou a hora da gente falar um pouco sobre a aplicação dos tubos de aço. Esses tubos, eles são produtos muito recorridos no ramo metal mecânico. E além disso, esse material ele é muito utilizado na indústria de construção. Ele se faz presente desde as estruturas de uma edificação ou tubulação, até na rede de esgoto ou também na condução do gás natural. Vale ressaltar que esses tubos eles estão presentes em outros setores industriais, não só no da construção. Bom, para aplicação na engenharia, são considerados 3 tipos de tubo: os tubos sem costura, os tubos com costura e os eletrodutos. A gente vai dar início falando um pouquinho sobre os tubos sem costura.
Eles são materiais que não apresentam nenhuma solda, ou seja, são peças por inteiro e bem uniforme. E aí, por conta disso, a sua superfície é bastante lisa e ideal para a canalização de alguns tipos de material. Por conta disso, eles são bastante utilizados em projetos e peças que exigem maior confiabilidade, principalmente no que se diz respeito à aplicação de pressão de óleo e também no vapor para gerar grandes esforços como pistões hidráulicos e caldeias. Aqui a gente tem algumas aplicações desses tubos sem costura nos setores industriais. Eles estão presentes nas refinarias de petróleo e gás, na construção naval, construção civil, em casas estruturais e no setor automotivo, ou seja, está presente no seu carro, na sua moto, no seu caminhão. Agora falando um pouquinho dos tubos sem costura. O tubo sem costura ele é produzido soldando-se uma chapa de ferro entre suas extremidades. Ele é muito utilizado em vários segmentos industriais. E comparado com o anterior, ele tem um custo mais acessível, ele é facilmente encontrado e é simples de limpar, o que torna ele cada vez mais vantajoso. Notem nessas imagens abaixo que ele não tem sua superfície tão lisa quanto o tubo sem costura, isso por conta das soldas. Aqui a gente tem algumas aplicações dos tubos com costura. Eles são utilizados na condução de substâncias líquidas, gasosas e pastosas. Eles estão presentes nas redes de água, nos esgotos, em indústrias agrícolas, principalmente nas açucareiras, porque a açúcar ela tem uma elevada resistência à corrosão, então por isso que é muito importante a utilização de tubos de aço nesse processo. Ele também está presente nas indústrias que fabricam móveis e, por fim, nas indústrias de produtos para manutenções em geral. Por fim, a gente tem os eletrodutos, que são geralmente tubos com costura, mas também a gente pode encontrar eles sem nenhuma junta soldada. E aqui abaixo a gente tem algumas imagens desses eletrodutos. Esses tubos, eles são geralmente aqueles que ficam dentro das paredes, de lajes, dentro dos pisos, e a sua principal função é proteger a fiação. Hoje em dia ele ganhou grande destaque no ramo da arquitetura, principalmente no que se diz respeito à decoração de casas, de apartamentos, de hamburguerias, lanchonetes. E aqui a gente tem um exemplo nessa imagem. Na última imagem a gente tem um exemplo dele numa decoração de uma sala de estar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de fabricação dos tubos de aço, começando pelos tubos sem costura. Os tubos sem costura são fabricados a partir de tarucos por perfuração ou mandrilagem e apresentam espessura, estrutura e também resistência bastante uniformes. Eles podem atingir até cerca de 660 milímetros. E aí, os tubos sem costura, eles são fabricados por 3 tipos de processos industriais: a laminação, a extrusão e a fundição. A gente vai dar início falando sobre o processo de laminação. Esse processo ele é realizado para tubos de grandes diâmetros e nada mais é que um processo que se dá a partir de uma barra circular maciça de aço, que ela vai ser empurrada por 2 cilindros oblíquos que vão rotacionar e transladar contra um mantro fixo. E aí a gente vai obter a forma de um tubo bruto, mas ele vai sofrer ainda transformações e acabamentos através de laminadores perfiladores. Abaixo a gente tem algumas imagens que vai exemplificar esse processo. Agora falando um pouquinho do processo de extrusão, ele é realizado para tubos com pequenos diâmetros. É um processo no qual vai empurrar a peça contra uma matriz conformadora, como vocês podem observar aqui, ó. Está empurrando a peça contra essa matriz, que vai gerar o tubo. A parte que ainda não foi estruçada, ela vai ficar contida aqui nesse cilindro. E por fim, nos tubos sem costura, nos processos, a gente tem um processo de fundição. Nesse processo, o material que vai compor o tubo, ele é despejado em estado líquido em moldes especiais. E aí eles vão se solidificar e vai adquirir a forma do tubo final. Agora falando um pouquinho dos tubos com costura. Os tubos com costura, eles são obtidos a partir de tiras de aço que são dobradas até adquirir forma geralmente circular. E aí, por fim, ocorre o processo de soldagem.
E existem duas formas de aplicar o processo de solda, a forma longitudinal e a forma espiral. Aqui a gente trouxe um esqueminha que vai explicar um pouquinho sobre a soldagem espiral. Sempre vai ser realizado por uma bobina que vai passar por todo um processo até virar chapa de aço, e aí vai passar por outro processo de forma circular que vai juntar essas chapas de aço como se fosse realmente um espiral, daí o nome. E aí, por fim, vai ocorrer a soldagem, e aí a gente vai ter um tubo na sua forma final. E a gente tem a soldagem longitudinal, onde uma chapa de aço ela é passada por um processo de moldagem, como vocês podem observar aqui na imagem ao lado. Essa chapa vai ser toda moldada até adquirir a forma final do tubo. E também empregam-se dois tipos de solda, a de topo e a solda sobreposta. A solda de topo ela é usada em todos os tubos soldados por qualquer dos processos com adição de metal, e também nos tubos de pequeno diâmetro soldados por resistência elétrica. Já a solda sobreposta ela é empregada nos tubos de grande diâmetro, soldados por resistência elétrica. Abaixo a gente tem uma imagem que nos mostra, né, essa solda de topo e a solda sobreposta. Por fim, a gente tem o processo dos eletrodutos. Esse processo de fabricação dos eletrodutos, ele é similar aos anteriores, porque eles são geralmente tubos com costura, mas eles também podem se encontrar na sua forma sem nenhuma junta, sem nenhuma solda, né? Então, esse processo vai ser similar aos anteriores. Agora eu vou apresentar para vocês os artigos que a gente escolheu, que aplicam um pouco sobre o conteúdo que a gente discutiu aqui hoje. O primeiro deles é da evolução dos ácidos API utilizados no transporte de óleo e gás. Está aqui o link, né, na referência bibliográfica para quem quiser acessar e ler melhor como foi esse estudo. Mas, em resumo, nesse estudo, os autores eles vão relatar a evolução do aço para os tubos API produzidos no Brasil, e mostra a adequação química dos elementos selecionados e dos parâmetros de laminação do processo de fabricação do aço para obter uma resistência mecânica considerada adequada para o transporte de fluidos, sem prejudicar a questão da soldabilidade, por aguentar maiores pressões de trabalho admissível. Aí a equipe pôde concluir que a utilização do resfriamento acelerado em uma linha de laminação para os tubos API de classe elevada, ou seja, aqueles que necessitam de uma maior resistência, vem se tornando uma tendência na empresa que é estudada no artigo. Porém, também há alternativas interessantes para a fabricação de tubos de classe inferior sem necessidade de utilizar especificamente essa tecnologia. O segundo que a gente também deixa aqui de referência é a fadiga do aço para molas de válvula SAE 9258, produzido industrialmente por lingontamento convencional e contínuo. Aí esse artigo ele já vai apresentar uma nova proposta de produção desse aço para molas de válvula para motores de combustão interna, que é o SAE 9258. Aí, para avaliar essas características, foram feitas análises do metal, da microestrutura em amostras, tanto na fase de processamento do fio, quanto na fase final. Eles fazem uma série de testes, né, de tração, ensaio de fadiga axial, dentre várias outras coisas, né, utilizam bastante também a microscopia eletrônica de varredura, tá, e eles apresentam todos esses resultados lá para as duas rotas de produção. E os resultados obtidos mostram que não há diferença com relação à microestrutura, as propriedades mecânicas e o comportamento em fadiga do aço na fase final de produção e na forma de produto, que é a mola mesmo. E, por outro lado, os resultados obtidos para o aço na fase intermediária, ali no meio do processamento, né, mostram as diferenças com relação à microestrutura, que aqui, até já adiantando, é a presença de maior quantidade de carbonetos nas amostras, e menor redução de área, com a consequente redução da resistência à fadiga. Bem interessante, esse artigo traz bastante dado. E o terceiro que a gente deixa aqui também de recomendação para vocês é o estudo do processo de fabricação de tubos flexíveis de aço inoxidável duplex, UNS 32.304, utilizados na indústria de petróleo e gás. Uma aplicação bem interessante. Nesse artigo aqui, ele busca identificar o verdadeiro efeito dos parâmetros de soldagem e o tratamento térmico, que é especificado pela literatura em situações de campo. Os autores avaliam uma linha de produção de tubulação flexível do aço citado,
durante 3 anos e utilizar os procedimentos convencionais de soldagem, como utilização de tratamento térmico, e observar a ocorrência de falhas, né, de fratura na zona termicamente afetada, né, ZTA, que eles chamam lá, e foi utilizado um indutor localizado para o tratamento térmico. Gera um intenso fluxo de calor e promoveu temperaturas a mais de 1000 graus Celsius, altíssimas taxas de subida e descida, conforme estabelecem as literaturas. E eles, depois de todo esse estudo, puderam concluir que o tratamento térmico executado após a sondagem das fitas para a composição da carcaça de tubos flexíveis, fabricados com aço, né, e o aço inoxidável, não apresenta interferência significativa quando avaliados todos os materiais em si. Obrigada por ter assistido até aqui.